Já começamos mais uma videoaula e quero agradecer a sua presença aqui no canal. A graça e a paz de Cristo seja para sempre no seu coração. A lição de hoje é a de número 12, o diaconato. Hoje tem muita informação para você em poucos minutos para valorizar o seu tempo. E no final da videoaula, lá no final do vídeo, eu vou deixar uma palavra de encorajamento espiritual para você que trabalha na obra do Senhor como cooperador, como cooperadora, como diácono, como diaconisa, fazendo a obra do Senhor. A sua participação aqui no canal é importante, por isso esse estudo bíblico ele é de graça para você. Se foi útil para você, então, como forma de gratidão, se inscreva no canal, ative o sininho, o YouTube te avisará sobre novas videoaulas que nós postarmos aqui no canal. E também dá um clique no like, no gostei, compartilhe com a sua igreja pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Instagram. Não se esqueça de deixar um comentário, escreva o seu nome, fale da cidade onde você mora, fale um pouco sobre o estado onde você nasceu. Estas ações faz com que o YouTube envie estes vídeos para outras pessoas que também se interessam por esse mesmo assunto. Assista 2 ou 3 vezes para você aprender bem, para você absorver bem o conteúdo da lição. Se quiser aprimorar o seu conhecimento espiritual, se você quiser crescer um pouquinho mais no conhecimento bíblico, tem aí na descrição do vídeo alguns links onde você vai conhecer mais alguns cursos teológicos para o seu crescimento espiritual. E boa aula para você! A diaconia de Jesus Cristo. Jesus mostrou disposição para servir. Jesus Cristo foi o exemplo maior de servidor, para que nós pudéssemos fazer o mesmo. O significado do termo. Diaconia significa ministério ou serviço. No ministério de Jesus, nós vemos ele como apóstolo, que era ensinador e guardador da doutrina. Nós vemos também Jesus Cristo como profeta. Ele deu a palavra de Deus aos homens. E nós vemos Jesus Cristo também como evangelista. Ele pregou a todos a palavra de Deus. E nós vemos a Jesus Cristo também como sacerdote, porque ele intercede por nós na presença de Deus. E nós vemos Jesus Cristo também como pastor e como bispo, aquele que é o protetor das ovelhas, que é a sua própria igreja. Em Mateus capítulo 20 e versículo 28, Jesus se apresenta como servo, aquele que veio para dar a sua vida, aquele que veio para servir, aquele que veio para resgatar as almas perdidas. Como exemplo de humildade, em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 7, Jesus, sendo Deus, ele aniquilou-se a si mesmo e se tornou servo, para dar exemplo a nós, que todos nós somos servos na obra do Senhor. Serviço de escravo. Na véspera da sua crucificação, Jesus Cristo celebrou a sua última Páscoa e a primeira ceia do Senhor em João capítulo 13. Levantou-se e tirou as vestes para servir. Como Jesus fez, nós temos também que fazer. Jesus, assim como ele tirou a sua túnica que o estava atrapalhando para servir em lavar os pés dos discípulos, nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós também temos que se desfazer daquilo que nos atrapalha para poder servir a igreja de Cristo. O diácono não pode se atrapalhar com a carne, com o mundo ou qualquer outra distração que o atrapalhe a fazer a obra do Senhor. Depois Jesus cingiu-se com uma toalha. Cingir na Bíblia tem conotação com preparação para o trabalho. Os trabalhadores daquela época amarravam suas túnicas na cintura para evitar tropeçar, para evitar cair e ter maior velocidade no seu serviço. O crente e os diáconos, em especial, precisam estar cingidos, precisam estar prontos, precisam estar preparados para servir na obra de Jesus Cristo. Jesus colocou água numa bacia e se ajoelhou. Ele lavou e enxugou os pés dos discípulos. Este ato, esta ação, naquela época, ele representava um cuidado, um apreço, uma hospitalidade pelo visitante que chegava numa casa ou pelo senhor da casa. Os crentes e diáconos devem servir a Jesus Cristo de joelhos. Isso quer dizer que nós devemos servir a Jesus Cristo com uma vida de oração.
A diaconia ela deve ser exercida de boa vontade, com muito amor e com muito zelo, pois a igreja ela é a noiva de Jesus Cristo. Jesus não instituiu uma cerimônia de lava-pés como doutrina a seguir, como é feita em algumas denominações. Ele estava ensinando e dando exemplo de serviço e de humildade. Isto significava que uma vida centrada em Cristo é uma vida de comunhão, é uma vida de amor e é uma vida de humildade e de serviço para o reino de Deus. O discípulo é um serviçal. Em Marcos capítulo 10, do versículo 43 ao 45, Jesus ensinou entre nós o que quiser ser grande, antes será serviçal de todos. E quem quiser ser o primeiro, deve ser servo de todos. Pois o maior exemplo veio do próprio Filho do Homem. O Senhor Jesus Cristo não veio para ser servido, mas veio para servir. Tiago e João queriam se destacar entre os apóstolos para quando Cristo implantasse o seu reino. Um pediu para liderar a esquerda e o outro pediu para liderar a direita. Assentar próximo ao principal simbolizava liderança e autoridade. O reino de Cristo, ele não é militar, ele também não é econômico e ele também não é político, mas é um reino de paz, um reino de amor, um reino de justiça e um reino espiritual. Então, nesse reino, todos nós somos serviçais. O cargo, a função de diácono, ela é essencial para a igreja e ela é importante para a igreja de Cristo nos dias de hoje. Todos nós somos servos, todos nós devemos servir. A instituição dos diáconos. O conceito da função. Diácono é um termo do grego e sua grafia é diáconos, não com C, mas com K. Era um criado doméstico que prestava serviços voluntários ao senhor da casa. O diácono cristão é aquele que está a serviço do Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja, em favor da igreja e coopera para o bem de todos. Outra palavra para diáconos é doulos, e que significa servo ou escravo. Era um escravo que servia o seu senhor. Todo crente, e especificamente o diácono, ele é um escravo, como se colocava o próprio apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 7, 22. Era assim que se sentia também Tiago, o irmão de Jesus Cristo, em Tiago capítulo 1 e 1, e também Judas, o irmão de Cristo, em Judas capítulo 1 e versículo 1. Servo em grego é doulos, que significa escravo. Os apóstolos se orgulhavam da forma santa de serem doulos, escravos de Cristo. Então o diácono ele é um servo que ministra a Cristo, que ministra a igreja de Cristo. O diácono ele é um servo que serve a Cristo e a igreja. O diácono ele é um assistente da obra de Cristo, que dá assistência à igreja na autoridade e no nome de Jesus Cristo. A origem do diaconato. Em Mateus capítulo 10 e versículo 6, Jesus ordenou a pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Assim, os primeiros cristãos eram judeus. Esses judeus se dividiam em dois grupos. O primeiro grupo eram os judeus gregos, Helienestai, judeus de fala grega, ou seja, judeus helênicos. Viveram fora da Palestina e tinham forte influência da cultura grega e chamavam-nos de helenizados. O segundo grupo eram os judeus hebreus, os hebraioi, hebreus de fala hebraica ou de fala aramaica, judeus tradicionais que nasceram e viveram na Palestina. Havia preconceitos e desconfiança e racismo entre esses dois grupos por causa dos costumes, da língua, da cultura, e isto entrou dentro da igreja primitiva. Os cristãos primitivos traziam contribuições em bens físicos, monetários e materiais e depositavam aos pés dos apóstolos. Não era uma cerimônia, não era um ato apostólico, como algumas denominações fazem, com as pessoas colocando dinheiro aos pés dos seus líderes. Esta ação representava um voto de confiança na administração dos apóstolos, uma ação de agradecimento e adoração a Cristo, pela salvação das suas almas, pela cura das suas enfermidades e para ajudar os apóstolos a pregar o Evangelho e sustentar
os pobres, os necessitados e as viúvas. O que acontecia no momento? Quem distribuía e administrava os bens socorria as viúvas dos judeus hebreus, os hebraióis, e não ajudava as viúvas dos judeus helenos, os helenistais. Assim surgiu o problema étnico, que em outras palavras era um problema movido por racismo e preconceito. Houve um clamor das viúvas judias de fala grega, helenizadas, que chegou aos apóstolos. Quem serve a Cristo e a Igreja de Cristo não pode olhar cor, não pode olhar dinheiro, não pode ser levado por status, nem por posição e nem por riqueza. Em Cristo todos nós somos iguais, todos nós somos um em Cristo. Então aquele que serve a Igreja de Cristo tem que tomar cuidado com racismo, discriminação e outras coisas que pode dividir a Igreja de Cristo. A escolha dos diáconos. Para resolver esta questão, os 12 apóstolos reuniram a igreja. E só para lembrar algo atual e importante para a igreja, os cooperadores e diáconos não devem faltar à escola dominical, à reunião de obreiros e a qualquer reunião que seja importante para a igreja, pois é onde se aprende e se recebe as normas para os trabalhos da Igreja de Cristo. Para que os apóstolos se dedicassem à oração e ensino, e pregação da palavra, permitiram à igreja escolher 7 homens. A primeira qualidade desses homens deveria ser cheios do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo é preciso orar. Esta oração deve ser acompanhada de jejum. O obreiro que não ora jamais será cheio do Espírito Santo. A segunda qualidade era também ter bom testemunho. É preciso evitar os desejos carnais, estar longe das práticas mundanas e cuidado para não ser usado pelo diabo. E a outra qualidade era ser cheio de sabedoria. Sabedoria na palavra de Deus. O diácono precisa amar a Bíblia, sabedoria para exercer a sua função. O diácono ele deve saber o que ele está fazendo. Sabedoria como lidar com o povo, sabedoria para trabalhar com o próximo. O diácono trabalha muito próximo das pessoas e precisa ter bom trato e precisa ter diplomacia para resolver problemas dentro da igreja. Aqui na descrição do canal tem alguns cursos que você pode fazer para você aprimorar o seu conhecimento teológico, para que você trabalhe melhor no ministério do ensino e para que você conheça melhor a palavra do Senhor. É só clicar lá para você poder saber mais. Assim os irmãos reunidos escolheram 7 homens, e todos, por incrível que pareça, tinham nomes gregos. Isso dá a entender que eram judeus helenizados, ou pelo menos eram parentes, filhos, primos, irmãos de crentes helenizados. Por exemplo, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Isso vem nos ensinar que o diácono ele é um homem escolhido do meio da igreja. Ele é um homem da igreja e ele é para a igreja. Assim ele conhece a necessidade da igreja para poder servir melhor a igreja de Cristo. Os apóstolos oraram e impuseram as mãos sobre eles. Assim a igreja foi pacificada com esse reconhecimento do ministério. Esta atitude demonstra que os diáconos devem obedecer e se alinhar com o ministério da igreja. E as questões que envolvem a igreja são solucionadas pelo ministério. Ministros e diáconos devem ter comunhão e estar de mãos atadas para o bom andamento da igreja de Cristo. O perfil e função do diácono. O diácono é um oficial da igreja, precisa se enquadrar às normas bíblicas. Qualificações do diácono. O que se espera ou atribui aos diáconos é o mesmo comportamento ético dos pastores, evangelistas e dos presbíteros. O caráter moral está em 1 Timóteo 3,8 e deve ser honrado, quer dizer, ter uma vida santa e limpa para não dar mau testemunho na frente dos infiéis e na frente da igreja de Cristo. Ele deve ser honesto, quer dizer, não deve andar na mentira e nem no engano. Outra coisa, ele deve ser íntegro, ele deve ser reto e justo na verdade.
Outra coisa, ele não deve ser de língua dobre. A sua palavra não pode ter dúvidas. É sim, sim e não, não, sem deixar dúvida alguma, para que as pessoas acreditem no que ele fala. Este diácono, ele também tem que ser sem ganância por dinheiro. Se ganhar muito ou pouco, que seja do seu trabalho honesto. Outra coisa importante que está em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 9 e 10, é o seu caráter espiritual. Ele precisa crer em Jesus Cristo. A pior coisa é um diácono que é incrédulo. Como que ele pode obter salvação? Como ele obterá perdão de Cristo? Como ele obterá renovação espiritual se ele é um obreiro incrédulo? Então ele não pode ser incrédulo. Ele tem que crer que Jesus Cristo está vivo. Outra coisa importante, que ele precisa ter santidade de vida. É inaceitável um diácono mundano, um diácono carnal, um diácono que faça a vontade do diabo. Outra coisa, ele precisa ser de oração. Um diácono que não ora, ele servirá muito mal à igreja de Cristo e ele não terá fruto no seu trabalho. Então é importante que ele também tenha uma vida de oração. Ele também precisa ser fiel. Ele precisa ser fiel à sua família, ele precisa ser fiel à igreja de Cristo, ele precisa ser fiel ao ministério da igreja. E ele precisa também ser fiel ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e à Palavra de Deus. O caráter familiar. O diácono, ele deve ser marido de uma mulher. Portanto, ele deve evitar a prostituição, a lascívia, a carnalidade e a malícia. Ele também deve ser um bom pai. Ele deve ensinar falando, ele deve ensinar como exemplo e ele deve ensinar com amor. Aqueles que servem bem a sua família, com certeza servirão bem ao seu trabalho diaconal. Outro sim, a família deve temer a Deus e dar-lhe condições de servir a Cristo, para que ele possa servir bem a obra do Senhor. A bênção do Senhor é também sobre a sua esposa e também sobre os seus filhos. A função dos diáconos em Atos 6. No princípio foram separados para servir as mesas onde se colocavam as ofertas doadas pelos crentes e também distribuíam os bens e as doações aos pobres e às viúvas. O diaconato não é um trampolim para o ministério, mas alguns diáconos, como Estevão e como Filipe, sua chamada e vocação foi além do diaconato. Estes se tornaram pregadores da palavra de Deus, profetas de Deus e ensinadores da Bíblia Sagrada, com dons espirituais, com milagres e com maravilhas. A função do diácono hoje. O diácono, ele é um oficial da igreja e ele é orientado pelo pastor da igreja. Trabalha na visitação aos enfermos, aos pobres, aos presos, nos hospitais. Trabalham auxiliando no culto, preparam os bancos, a iluminação, os banheiros, são porteiros, cuidam do estacionamento, orientam os visitantes e atendem aos púlpitos. Trabalham na secretaria, na recepção, na tesouraria, dão apoio na segurança do templo e dos ministros do Evangelho. Muitos diáconos são professores da escola bíblica dominical, auxiliam na distribuição da ceia do Senhor, nas contribuições financeiras, pregam e ensinam a palavra de Deus, dirigem congregações e ponto de pregação e trabalhos de oração. Não que eles fazem tudo ao mesmo tempo, mas alguns diáconos têm disposição ou disponibilidade ou vocação para trabalhar em várias áreas da igreja. Diaconato não é escada para o ministério. É preciso chamada e vocação dadas pelo Espírito Santo. Mas todo mundo deve passar pelo diaconato. Todo ministério passa pelo diaconato. Ou nunca será um bom ou completo obreiro ou ministro na casa do Senhor. Todo ministro também é um diácono e todo ministro também é um cooperador, para que ele possa ser um exemplo e para que ele possa ensinar outros que vão trabalhar como diáconos, como cooperadores na obra do Senhor. Como nós havíamos avisado no início da videoaula, na introdução da lição,
que nós daríamos uma palavra de encorajamento espiritual para você que trabalha na obra do Senhor. Eu quero te dar também um recado. Se você tem necessidade de ter mais conhecimento bíblico, se você quer aprender mais um pouco sobre teologia, se você tem disposição para servir na obra do ensino, na obra da escola bíblica dominical, ou você quer melhorar a sua pregação e você quer ter mais conteúdo bíblico, aí na descrição do vídeo tem alguns cursos teológicos que você pode fazer e você clicando você saberá mais a respeito desses cursos. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Os trabalhadores da obra, eles devem ser firmes, têm que ter uma vida firmada, estribada no Espírito Santo e na palavra do Senhor. Os firmes não olham e não voltam para trás. Então é necessário que aqueles que trabalham na obra do Senhor não olhem para os problemas e nem para as dificuldades, mas estejam firmes no Senhor. É preciso se afirmar na rocha que é Cristo. Aqueles que estão firmados em Cristo, eles sabem que obterão vitória. Eles sabem que eles estarão firmes na presença do Senhor. Eles devem também estar firmes nas promessas de Deus. Quando você confia nas promessas de Deus, como você tem as promessas de Deus como alvo na sua vida, você trabalhará com mais temor, você trabalhará com mais vontade, você trabalhará com mais motivação espiritual. Por isso que Deus fortaleça e abençoe a sua vida, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Os trabalhadores da obra devem ser constantes. Não podem parar, não podem desanimar, não podem olhar para trás. Seja constante no primeiro amor. Muitos perdem a vontade de trabalhar, de fazer a obra, olham para as dificuldades, para os problemas, para as lutas, para as provas, mas deixa o Espírito Santo renovar o primeiro amor na sua vida. Seja constante na conservação da fé. Não dá para trabalhar na obra do Senhor se não tiver fé de que o Senhor está conosco. Se não tiver fé de que Cristo está sempre presente, nos ajudando, nos impulsionando, nos dando graça e nos dando força para fazer a obra do Senhor. As forças precisam ser renovadas pelo Espírito Santo de Deus. Busque renovação espiritual. Busque avivamento espiritual. Numa vida de oração, numa vida de louvor, numa vida de temor a Deus. Deixe o Espírito Santo renovar a sua vida espiritual. Outra coisa, os trabalhadores devem ser abundantes. Devem ter um coração largo. Devem ter um espírito pronto e vontade de fazer a obra do Senhor. Façam sempre o melhor que puderem na obra do Senhor. Não seja medíocre. Aquele que sabe fazer mais, mas faz menos. Então o Senhor te chamou para fazer o melhor. Cristo merece o melhor. O Espírito Santo merece o melhor. A Bíblia diz para você fazer o melhor. Deus merece o melhor da sua parte. Sejam abundantes na oração. Você precisa ter uma vida de oração. Seja abundantes no jejum. Você precisa de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, fazer um jejum pelo seu ministério, pelo seu chamado, pela sua vocação, pela sua diaconia. Seja prestativo no serviço. Sejam abundantes na humildade. Aquele que serve o Senhor, ele precisa ser humilde na presença do Senhor. Ele precisa ser humilde para não ser arrogante e também não ser embaraçoso para outras pessoas. Sejam abundantes na esperança. O obreiro ele tem que ter esperança de morar no céu, ele tem que ter esperança na volta de Jesus, ele tem que ter esperança na salvação das almas, ele tem que ter esperança de que as promessas de Deus serão cumpridas na sua vida. O obreiro trabalha para o Senhor Jesus Cristo. Ele não trabalha para os homens, ele trabalha para Deus. O trabalho é para glorificar a Deus. Não é para glorificar a vida pessoal e nem a vida de outras pessoas. Mas Deus ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Deus que o chamou cuidará de ti. O Senhor cuidará da sua casa, da sua família, da sua saúde. O Senhor está sempre presente na sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu trabalho.
Deus abençoe o chamado para o qual você foi escolhido. Deus te dê graça, te dê força, te dê paz e te dê saúde, em nome de Jesus.